Djoser, um nome que atravessa milênios como o ponto de partida de algo extraordinário. Antes dele, o Egito já era uma civilização brilhante, mas foi sob seu comando que o sonho de eternidade ganhou forma sólida, erguida em pedra. E ao seu lado estava Imhotep, uma mente tão impressionante que sua genialidade ecoaria muito além de sua época. Hoje, vamos voltar mais de 4.000 anos para entender como essa parceria transformou não apenas a arquitetura, mas a própria identidade do Egito. Vamos descobrir como um faraó visionário e um arquiteto brilhante ousaram reinventar tudo o que existia antes, abrindo caminho para as pirâmides que se tornariam símbolos do mundo antigo. Se gostar desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora nós vamos começar essa história. O Egito que antecedeu o reinado de Djoser era um território que carregava o peso de uma transição delicada. O final da Segunda Dinastia não foi marcado por estabilidade. Pelo contrário, havia sinais claros de disputas internas, rivalidades entre linhagens reais e tensões que atravessavam diferentes regiões do reino. Mesmo que os registros desse período sejam escassos, as evidências arqueológicas e a tradição posterior indicam que a autoridade central oscilava, às vezes enfraquecida por conflitos sucessórios e por possíveis divisões entre norte e sul. Esse ambiente de incerteza exigia uma figura capaz de restaurar o equilíbrio, alguém que pudesse reunir o país novamente sob um poder indiscutível. Foi nesse cenário que a Terceira Dinastia começou a se formar. Não se tratava apenas da continuação de uma linha de faraós, mas de um novo ciclo político que tentava reorganizar a estrutura estatal. A transição dinástica parece ter envolvido rearranjos internos, alianças estratégicas e a tentativa de reafirmar o papel do rei como centro da ordem terrena e cósmica. A religião desempenhava um papel decisivo nesse processo. A noção de que o faraó era o eixo entre o mundo humano e o divino servia como fundamento para legitimar decisões e consolidar a obediência das províncias. Em tempos de instabilidade, a simbologia religiosa ganhava ainda mais força, pois oferecia um discurso que ultrapassava disputas pessoais e evocava algo que nenhum chefe regional poderia igualar. É nesse contexto que Djoser emerge. Seu nome aparece em listas posteriores como o primeiro grande soberano da Terceira Dinastia, e sua imagem é associada à reorganização do país. Embora não se conheçam todos os detalhes sobre sua origem familiar, é provável que ele pertencesse a um ramo da nobreza que já detinha influência significativa antes de assumir o trono. O que importa, porém, é como ele soube transformar sua posição em uma nova fase para o Egito. Sua ascensão não foi apenas um evento sucessório, foi uma resposta política necessária a um momento que exigia renovação e firmeza. Os primeiros passos de Djoser no poder apontam para um projeto amplo de reconstrução da autoridade real. Ele precisava reafirmar o controle sobre as terras que compunham o reino, garantindo que os nomarcas, governadores regionais com grande autonomia, reconhecessem sua supremacia. Nos registros que sobreviveram, há sinais de que ele retomou expedições a regiões estratégicas e assegurou o fluxo de recursos essenciais, como minerais, madeira e alimentos. Essas ações não eram apenas práticas, mas simbólicas, demonstravam a capacidade do faraó de proteger e fortalecer o país. A reorganização administrativa também se tornou prioridade. O Egito havia crescido em complexidade e o poder central precisava acompanhar essa evolução. Djoser contou com equipes de escribas, sacerdotes e oficiais que ajudaram a moldar um sistema mais eficaz. A escrita desempenhou um papel crucial nesse processo, permitindo o registro mais preciso de tributos, limites territoriais e atividades produtivas. Essa precisão favoreceu o aumento da capacidade de supervisão do faraó sobre regiões distantes, reduzindo a margem para disputas locais e perdas de controle. A religião continuava sendo uma ferramenta fundamental nessa reconstrução. Djoser entendeu que reforçar sua imagem como representante divino não era apenas tradição, mas política. A participação em rituais, as oferendas aos deuses e a renovação de templos reforçavam sua legitimidade. Em especial,
O culto a divindades ligadas à fertilidade e à ordem, como Horus e Ptah, se destacou nesse momento. Ao associar seu nome à restauração da harmonia universal, Djoser consolidava sua autoridade não apenas entre os vivos, mas também no imaginário religioso que permeava cada camada da sociedade egípcia. Mesmo que muito do que se conhece desse período venha de reconstruções posteriores, o impacto inicial do governo de Djoser pode ser percebido no gradual fortalecimento do Estado. Há indícios de que ele promoveu reformas que abrangeram desde a gestão de recursos até a administração das fronteiras. Essa ampliação do alcance governamental prepararia o terreno para as transformações monumentais que marcariam seu reinado. O Egito começava a ganhar outra forma, mais centralizada, mais controlada e mais articulada, permitindo que projetos de grande escala se tornassem possíveis. A consolidação de seu poder também pode ser percebida na forma como sua imagem passou a ser representada. Estátuas encontradas em Saqqara e em outros sítios arqueológicos revelam um soberano que desejava ser visto como firme, estável e plenamente integrado ao papel que desempenhava. A postura rígida, o olhar fixo e os atributos reais reforçam essa intenção. Esses elementos visuais não eram apenas formas artísticas, mas expressões calculadas de uma ideologia que colocava o faraó como pilar da sociedade. À medida que reorganizava o país, Djoser também fortalecia a base necessária para voos mais altos. A estabilidade política e a maior centralização permitiam ao soberano reunir recursos humanos e materiais em escala inédita. Isso abriria espaço para a inovação arquitetônica que marcaria seu reinado, algo que não teria sido possível sem esse esforço inicial de reconstrução estatal. O Egito estava pronto para experimentar algo novo, e a figura de Djoser surgia como o catalisador dessa transformação. As condições sociais também começavam a se ajustar à nova dinâmica de poder. Trabalhadores especializados, artesãos, mineradores e administradores passaram a atuar em estruturas mais organizadas. Havia uma expectativa crescente de que o reinado inauguraria uma era de estabilidade e prosperidade, algo desejado após os períodos de tensão anteriores. O povo começava a enxergar no novo faraó não apenas um líder político, mas um restaurador da ordem tão necessária para a vida às margens do Nilo. Quando observamos esse momento a partir dos vestígios arqueológicos, torna-se claro que o início da terceira dinastia não foi apenas uma troca de governantes. Foi a fundação de uma nova lógica de poder. Djoser entrou na história como o responsável por transformar instabilidade em organização, fragmentação em unidade e incerteza em direção. A partir dessa base sólida, o Egito seria capaz de construir algo jamais visto em sua história, e Djoser estava prestes a demonstrar até onde essa reorganização poderia levar. Quando Djoser consolidou sua posição como soberano, o país ainda carregava marcas de fragilidade administrativa e disputas regionais. Ele não poderia permitir que essas tensões se perpetuassem, pois desejava construir um reinado duradouro, apoiado em bases sólidas e capazes de sustentar projetos ambiciosos. Para isso, iniciou um esforço sistemático de reorganização interna. Seu governo começou pela administração, o coração do aparelho estatal. Escribas foram encarregados de registrar patrimônios, listar propriedades, controlar armazéns, acompanhar atividades agrícolas e supervisionar tributos. Ao formalizar esses processos, o faraó ampliava sua capacidade de intervenção e diminuía a autonomia de grupos regionais que, em períodos anteriores, haviam acumulado poder suficiente para ameaçar a unidade do país. Nas províncias, os nomarcas continuavam exercendo papel importante, mas agora estavam mais próximos do olhar vigilante da corte. Em muitos casos, representantes diretamente ligados ao palácio eram enviados para acompanhar o funcionamento administrativo local. Esses supervisores garantiam que ordens do rei fossem cumpridas e que as rotinas de produção e coleta de recursos seguissem padrões definidos pela autoridade central. O objetivo não era apenas impor disciplina, mas construir uma rede administrativa coerente na qual todas as partes do reino
estivessem alinhadas a uma mesma lógica estatal. Esse processo exigia habilidade política. Djoser sabia que não poderia simplesmente substituir todos os chefes locais, pois muitos possuíam prestígio e redes de influência difíceis de desmantelar sem gerar resistência. A estratégia, portanto, foi equilibrar alianças e reafirmar sua supremacia através de decretos, rituais e uma presença constante nas regiões mais estratégicas. Ao reforçar o caráter divino de sua autoridade, conseguia não apenas a obediência formal, mas uma aceitação mais profunda, sustentada na crença de que sua figura era essencial para a harmonia do país. Os templos tiveram um papel central nessa construção de poder. Sacerdotes influenciavam comunidades inteiras, e Djoser compreendia que sua relação com eles precisava ser cuidadosamente cultivada. Ele investiu na renovação de espaços sagrados, ampliou a presença do Estado nas atividades religiosas e reafirmou seu papel como mediador entre homens e deuses. A ritualização constante de sua autoridade fortalecia sua imagem, criando um vínculo simbólico entre a estabilidade do país e a continuidade de seu governo. O faraó tornava-se o garantidor da ordem cósmica, e esse discurso ressoava tanto entre as elites quanto entre o povo comum. O controle das fronteiras era outro pilar essencial. Regiões como o Sinai, ricas em minerais valiosos, e áreas limítrofes ao sul, próximas da Núbia, precisavam ser monitoradas para assegurar o fluxo constante de recursos. As expedições enviadas para esses territórios tinham objetivos econômicos, mas também funcionavam como demonstração de força. A presença do faraó se fazia sentir mesmo nas regiões mais distantes, reforçando a ideia de que nada estava fora de seu alcance. A defesa e vigilância dessas zonas não se limitavam a fins militares. Eram instrumentos administrativos que garantiam a continuidade de atividades fundamentais para o Estado. O desenvolvimento de rotas e a organização de caravanas também passaram a refletir essa nova lógica estatal. A movimentação de materiais para futuras construções monumentais exigia planejamento detalhado, coordenação entre diferentes setores e uma estrutura que funcionasse sem interrupções. Ao organizar o país de maneira mais eficiente, Djoser preparava o terreno para realizações de grande porte. A centralização de decisões acelerava o fluxo de informações e permitia uma administração mais integrada, capaz de responder rapidamente a demandas internas ou externas. O fortalecimento da burocracia alterava profundamente a dinâmica social. Escribas ganhavam importância, artesãos especializados encontravam mais oportunidades em projetos apoiados pelo Estado e camponeses eram incorporados a uma economia mais controlada. A relação entre governo e população tornava-se mais estreita, pois o faraó não era apenas um símbolo distante, mas o responsável direto por iniciativas que afetavam o cotidiano de todos. Essa presença ampliada gerava confiança e reforçava a percepção de que o reinado de Djoser inaugurava um período mais organizado e próspero. Ao mesmo tempo, o avanço administrativo acontecia em paralelo com uma crescente formalização da ritualidade em torno do monarca. Cada cerimônia pública reforçava a ideia de que o faraó era indispensável para a vida no país. Seu papel ultrapassava a função política. Ele assegurava a regularidade das cheias do Nilo, o equilíbrio do cosmos e a proteção das fronteiras. Essa visão não era meramente simbólica. Ela estruturava a sociedade egípcia em todos os seus níveis. Djoser sabia explorar esse imaginário, e sua equipe administrativa entendia a importância de sustentá-lo cuidadosamente. À medida que as fronteiras administrativas se firmavam, uma nova lógica de poder surgia. Não era apenas o aumento de controles, mas a criação de um sistema integrado. Cada região, cada templo e cada grupo social estava, de alguma forma, conectado a uma única fonte de autoridade. Esse processo resultava em mais eficiência e previsibilidade na gestão estatal, o que favorecia a realização de projetos antes impensáveis. A administração do reino tornava-se mais técnica, mais registrável e mais cotidiana, fazendo com que a figura do faraó se tornasse não apenas venerada, mas logisticamente essencial.
Esse fortalecimento administrativo também modificava a relação entre a corte e as elites provinciais. O poder deixava de depender tanto de laços pessoais e se apoiava cada vez mais em mecanismos formais. A escrita, os registros e as inspeções garantiam que ordens fossem seguidas e que as províncias contribuíssem com o Estado. Essa mudança reduzia o risco de autossegregação regional e aumentava a coesão interna do país. O governo não dependia mais apenas de figuras influentes, mas de um sistema que tornava cada parte do reino interdependente. Enquanto essa transformação ocorria, a sociedade percebia que vivia sob uma administração que buscava eficiência e continuidade. Isso não surgia apenas de decisões técnicas, mas de uma visão política clara. O Egito precisava de centralização para prosperar. Essa convicção permitiu que Djoser estabelecesse um estilo de governo no qual sua figura se tornava o ponto central de todo o funcionamento do Estado. Essa nova forma de liderança, sustentada por rituais, controles administrativos e presença territorial, preparou o Egito para mudanças ainda maiores. A combinação entre autoridade divina, organização eficiente e alcance político criava um cenário em que o faraó podia pensar além das necessidades imediatas. Ele havia conseguido superar o ambiente de tensões herdado e transformar o país em um organismo mais articulado. O Estado tornava-se capaz de assumir empreendimentos que ultrapassavam o presente e projetavam a realeza em direção a uma concepção mais duradoura de poder. Era apenas o começo de um reinado que seguiria rompendo limites e moldando um novo capítulo da história egípcia. A presença de Imhotep na corte de Djoser marca um dos momentos mais peculiares e fascinantes da história egípcia. Enquanto muitos nomes de altos funcionários do Reino Antigo desapareceram com o tempo, o dele resistiu, atravessou séculos e atravessou fronteiras culturais. Mesmo assim, sua origem continua envolta em incertezas. Não existem textos contemporâneos que descrevam sua vida em detalhes, e o que se sabe resulta de inscrições posteriores, descobertas arqueológicas e tradições religiosas que o elevaram a um status incomum. Ainda assim, mesmo com lacunas, sua figura emerge com clareza, suficiente para revelar alguém que ultrapassou muito o papel convencional de um vizir. É provável que Imhotep tenha vindo de uma família ligada ao serviço administrativo ou religioso, pois sua ascensão sugere formação sólida, domínio da escrita e acesso a uma elite culta. Seu nome aparece vinculado a responsabilidades que exigiam não apenas habilidade técnica, mas sensibilidade intelectual. Escriba, sacerdote, médico, arquiteto, conselheiro e, eventualmente, figura mítica, suas funções mostram um homem profundamente versado nos conhecimentos do período. Esse conjunto de aptidões o diferenciava de outros membros da corte, servindo como ponte entre o mundo prático da administração e as demandas espirituais que estruturavam o Egito. Sua presença ao lado de Djoser não pode ser vista como mero acaso. O reinado exigia reorganização, inovação e visão ampla, e Imhotep parecia reunir essas qualidades de forma rara. Em uma época em que o Estado buscava reafirmar sua autoridade e ampliar seu alcance, ele oferecia soluções que combinavam lógica administrativa, compreensão religiosa e criatividade técnica. Essa combinação era valiosa demais para ser ignorada. Djoser reconheceu seu potencial e o incorporou como peça central na construção de uma nova dinâmica governamental. À medida que ganhava responsabilidades, Imhotep se tornava imprescindível. Sua atuação como vizir lhe colocava na posição de coordenar setores inteiros da administração. Ele supervisionava obras públicas, organizava expedientes burocráticos, definia prioridades e auxiliava o faraó a tomar decisões estratégicas. Essa função exigia domínio de informações e capacidade de integrá-las de maneira coerente, permitindo que o Estado operasse com fluidez. Seu trabalho ajudou a consolidar a lógica centralizadora que se tornaria marca do reinado, tornando o fluxo de ordens mais direto e eficiente. Mas foi como arquiteto que Imhotep entrou definitivamente para a história. O Egito havia desenvolvido tradições construtivas sólidas,
baseadas em tijolos de barro e materiais perecíveis, mas havia limites evidentes para a durabilidade dessas estruturas. A ideia de substituir essa base por pedra exigia coragem, experimentação e técnica, e Imhotep parece ter enxergado possibilidades onde outros veriam risco. A concepção inicial do que viria a ser a pirâmide de Saqqara nasce dessa ousadia. Ele imaginou uma estrutura que não apenas protegesse o corpo do faraó, mas servisse como marco simbólico de sua eternidade. Antes que esse projeto atingisse sua forma definitiva, é provável que Imhotep tenha conduzido experimentos com mastabas ampliadas e revestidas em pedra. A escolha desse material não era apenas técnica, mas filosófica. A pedra sugeria permanência, estabilidade e ligação com o mundo divino. Ao introduzir esse conceito na arquitetura funerária, ele impulsionava uma mudança profunda na concepção do que significava construir para um faraó. A tumba deixava de ser abrigo temporário para se tornar afirmação eterna da realeza. Essa transição alterou para sempre o panorama arquitetônico do Egito. Embora o grande projeto arquitetônico ainda estivesse em gestação, a presença de Imhotep já influenciava outras áreas. Sua passagem pelos templos como sacerdote lhe dava entendimento preciso do valor ritual das construções. Nada era erguido apenas pela técnica. Cada muro, cada corredor e cada recinto sagrado tinha significado, correspondia a uma necessidade simbólica e se integrava a uma visão cosmológica. Essa sensibilidade garantiu que o trabalho arquitetônico se conectasse diretamente às funções religiosas do Estado, transformando Saqqara em mais do que uma obra física. Ela se tornou uma afirmação de poder espiritual. A parceria entre Djoser e Imhotep cresceu a partir dessa complementaridade. Enquanto o faraó consolidava o reino e estabelecia as bases administrativas para um Estado mais forte, Imhotep transformava essas bases em possibilidades concretas de realização. A confiança entre ambos parece ter sido profunda. Não há sinais de que Imhotep tenha sido apenas um executor. Sua atuação sugere autonomia criativa e respeito da corte. Sua figura aparece em estelas posteriores como o que estava sob o rei, um título que indica proximidade e responsabilidade sem precedentes. Essa relação especial permitiu que ideias inovadoras fossem aceitas sem grande resistência. Shin, faraó mais conservador, talvez hesitasse diante de transformações tão radicais, mas Djoser viu em Imhotep alguém capaz de entregar resultados que ultrapassavam qualquer precedente conhecido. Essa abertura à criatividade fez com que ambos se tornassem agentes centrais da mudança. O Egito passava por transições políticas e administrativas, e a obra monumental que surgiria desse período não era apenas reflexo da ambição real, mas também da mente inquieta de Imhotep. A figura intelectual de Imhotep também se manifestava em sua suposta atuação como médico. Embora seja difícil comprovar com precisão a extensão de seu conhecimento nessa área, textos posteriores o associam à cura, à sabedoria e até ao domínio de ervas e tratamentos. Essa reputação não surgiu apenas da construção de templos ou da administração, mas da percepção de que ele dominava áreas da vida que exigiam lógica e sensibilidade. Com o tempo, essa imagem se estendeu até que ele fosse venerado como uma espécie de patrono da medicina, fenômeno que ultrapassou o Egito e chegou a ser reconhecido por culturas vizinhas. Seu legado intelectual também pode ser visto na forma como ele influenciou gerações posteriores de arquitetos e administradores. A pirâmide escalonada não foi apenas uma inovação técnica, ela inaugurou uma linguagem arquitetônica que seria expandida, aperfeiçoada e reinterpretada ao longo de todo o Reino Antigo. Cada pirâmide posterior, cada templo complexo e cada projeto monumental carregava algo da ousadia inicial de Imhotep. Ele mostrou que o Egito poderia pensar em dimensões maiores, e essa visão se tornou parte da identidade cultural do país. A presença constante de Imhotep ao lado de Djoser fez com que a corte funcionasse como um centro de criação, não apenas de execução de ordens. As decisões eram discutidas, planejadas e aplicadas com uma perspectiva abrangente.
Essa combinação entre mente inovadora e liderança política formou o núcleo transformador que caracterizou esse reinado. E foi essa união que tornaria possível o que viria a seguir: a criação de um dos mais importantes marcos arquitetônicos da antiguidade e a consolidação de uma nova concepção de poder que marcaria profundamente o Egito. A transformação arquitetônica que marcaria o reinado de Djoser não surgiu de forma abrupta. Antes de alcançar a monumentalidade em pedra, o Egito passou por um período de experimentação que revelava tanto o desejo de permanência quanto a necessidade de inovação técnica. Durante as dinastias anteriores, as mastabas, estruturas retangulares feitas majoritariamente de tijolos de barro, eram o modelo dominante das tumbas. Elas cumpriam determinada função ritual e protegiam o corpo do falecido, mas tinham limitações evidentes. O material não resistia ao tempo, era vulnerável às intempéries e não representava a grandeza que um faraó aspirava deixar para a posteridade. Ainda assim, essas tumbas serviam como ponto de partida para uma mudança muito maior. Em algum momento, possivelmente ainda no início da terceira dinastia, surge a ideia de ampliar essas mastabas. Os construtores começaram a testar o uso de revestimentos de pedra, criando versões que, embora ainda baseadas na forma tradicional, incorporavam materiais mais duráveis. Esses experimentos são fundamentais para entender a evolução que viria a seguir. A pedra não era desconhecida no Egito, mas seu emprego em larga escala representava desafio técnico considerável. A transição exigia domínio de técnicas de corte, transporte e encaixe que ultrapassavam tudo o que havia sido feito até então. Esse processo gradual mostra a evolução do pensamento arquitetônico, combinando tradição com novas ambições. A escolha de substituir barro por pedra não tinha apenas função prática. A pedra comunicava permanência, resistência ao tempo e conexão com o mundo divino. Para uma sociedade profundamente ligada à ideia de eternidade, esse simbolismo não poderia ser ignorado. Construir em pedra era afirmar aquilo que o faraó representava: estabilidade eterna, continuidade da ordem cósmica e ligação inseparável com o divino. A própria ideia de eternidade, tão central na mentalidade egípcia, encontrava na pedra um meio físico para se manifestar. Assim, a arquitetura passava a desempenhar papel ainda mais decisivo na consolidação ideológica do Estado. Os artesãos e arquitetos da época precisavam se adaptar rapidamente a essas exigências. O corte da pedra calcária, predominante na região de Mênfis e Sáqara, exigia ferramentas mais resistentes e organização rigorosa. Picos de cobre eram utilizados para desbastar as rochas, enquanto lascas de diorito serviam como instrumentos de desgaste mais preciso. Martelos de madeira endurecida e cunhas ajudavam a separar os blocos maiores. Embora rudimentares aos olhos modernos, essas ferramentas eram manejadas com habilidade notável. A crescente experiência no uso desses instrumentos permitiu que os trabalhadores adquirissem velocidade e segurança no corte, criando blocos de tamanhos mais uniformes. Transportar esses blocos representava outro desafio. Antigas representações mostram o uso de trenós de madeira, lubrificados com água ou gordura animal para reduzir o atrito. Equipes de dezenas de homens arrastavam as pedras por rampas inclinadas ou caminhos planos. Em algumas ocasiões, troncos eram utilizados como roletes, especialmente em trechos mais longos ou irregulares. Tudo isso exigia coordenação precisa e supervisão constante. A logística, até então destinada a cargas mais leves, teve de ser ampliada em escala e complexidade. Essa ampliação só foi possível graças ao fortalecimento administrativo que o próprio reinado de Djoser havia promovido. As primeiras mastabas revestidas em pedra revelam um importante processo de aprendizado. Cada fileira de blocos representava nova compreensão sobre estabilidade, peso e resistência. Os arquitetos percebiam que precisavam adaptar proporções, distribuir cargas e reforçar determinadas áreas para evitar desmoronamentos. Essa evolução técnica permitiu que o conhecimento se sedimentasse e se transformasse em método mais consistente. Com o tempo, o uso de pedra deixou de ser experimental
para se tornar solução preferencial para obras funerárias de elite. Esse caminho gradual preparou o terreno para algo maior. A ideia de construir uma estrutura inteiramente em pedra começava a parecer possível. Não se tratava mais apenas de revestir paredes, mas de erguer uma obra que, desde sua base, fosse concebida para resistir ao tempo. A mastaba de Djoser, em Saqqara, é considerada o primeiro passo concreto nessa direção. Ela não surgiu completa em sua forma final. Inicialmente, era apenas uma mastaba alongada. Entretanto, sua dimensão incomum e o uso integral de pedra já indicavam ambição diferente. A partir dessa base, novas expansões seriam realizadas, transformando um túmulo tradicional em um monumento completamente inovador. A base de Saqqara incorporava lições acumuladas ao longo das primeiras experiências. O nivelamento do solo, a disposição dos blocos e a criação de corredores internos demonstram domínio crescente da técnica. A solidez da fundação era essencial, pois permitiria futuras ampliações sem comprometer a estabilidade da estrutura. Essa preparação revela uma mentalidade que olhava além do presente. A obra foi pensada para crescer, para se transformar conforme novas ideias surgissem. Essa flexibilidade é testemunho da visão de Imhotep, que enxergava a arquitetura como processo em constante aperfeiçoamento. Essa transição para a monumentalidade também refletia nova maneira de compreender o reino. O faraó não era apenas governante terrestre, mas figura que ultrapassava a vida e permanecia como guardião eterno da ordem. Suas construções deveriam representar em escala visível essa ideia. A tumba deixava de ser abrigo discreto para se tornar parte da paisagem, uma afirmação contínua de poder e divindade. Essa transformação visual influenciou profundamente a população que vivia ao redor. Ver uma obra desse porte sendo erguida transmitia mensagem clara sobre a autoridade do faraó e a grandiosidade de seu reinado. Ao mesmo tempo, essa mudança teve impacto duradouro na organização do trabalho. O país passou a mobilizar equipes maiores, distribuídas em diferentes etapas da produção: extração, transporte, escultura, encaixe e acabamento. Cada grupo possuía especialidades distintas, criando uma cadeia de profissionais que se aperfeiçoava constantemente. Essa divisão do trabalho contribuiu para uma sociedade mais especializada e mais dependente da administração central. O próprio processo de construção exigia planejamento complexo, envolvendo cronogramas, abastecimento de alimentos, ferramentas, água e rotinas diárias de trabalho. Nada disso seria possível sem coordenação estatal eficiente. A transição do uso de materiais perecíveis para a adoção plena da pedra transformou a própria noção de arquitetura no Egito. Antes, as obras eram feitas para cumprir função prática e ritual imediata. Agora tornavam-se projetos que atravessavam gerações e representavam a continuidade do Estado. Essa mudança conceitual se tornaria base para todas as pirâmides posteriores. A monumentalidade duradoura não era apenas objetivo estético, mas conceito ideológico fundamental. Ela transmitia a mensagem que unia religião, política e identidade cultural. As primeiras etapas da construção de Saqqara representavam síntese dessa transformação. Era ali que a técnica, a simbologia e a ambição política se encontravam. Era ali que a ideia de eternidade deixava de ser conceito abstrato para se tornar pedra erguida contra o tempo. A obra era ainda um embrião do que viria a ser a pirâmide escalonada, mas já anunciava mudança profunda. O Egito estava entrando em nova era arquitetônica, e a base desse novo mundo começava a se firmar, bloco a bloco, na necrópole de Saqqara. Quando o complexo de Saqqara começou a tomar forma, o Egito iniciou uma obra que ultrapassava em escala e ambição tudo o que havia sido tentado antes. A construção de uma necrópole monumental não era simplesmente um projeto arquitetônico, era a expressão física da autoridade de Djoser e da visão ampliada de Imhotep. A paisagem de Saqqara, antes marcada por mastabas tradicionais, foi transformada em vasto canteiro de obras, que mobilizava centenas, talvez milhares de trabalhadores.
Esse ambiente pulsava diariamente com atividades coordenadas que mostravam o grau de organização exigido para que a estrutura monumental pudesse se erguer bloco após bloco. A organização do canteiro de obras exigiu planejamento meticuloso. Barracões foram erguidos para abrigar trabalhadores. Áreas de armazenamento foram delimitadas e locais específicos foram destinados ao preparo de ferramentas e alimentos. Escribas circulavam com tabuletas anotando progressos, supervisores acompanhavam o deslocamento dos materiais e equipes de transporte percorriam caminhos preparados para receber cargas pesadas. Cada setor possuía responsabilidades distintas, refletindo o sistema hierárquico que caracterizava a administração egípcia. A eficiência desse conjunto dependia não apenas da força humana, mas também de uma lógica operacional que poucos reinos antigos teriam conseguido articular. No centro desse enorme aparato estavam engenheiros e arquitetos que respondiam diretamente a Imhotep. Eles coordenavam os grupos de extração de pedra, calculavam ângulos, determinavam o posicionamento dos blocos e asseguravam que todas as etapas obedecessem ao projeto maior. A liderança técnica desempenhava papel crucial, pois qualquer erro de cálculo poderia comprometer a estrutura inteira. Esses engenheiros, formados nas tradições práticas do Egito, encontravam-se agora diante da necessidade de adaptar métodos antigos a desafios inéditos. Sua capacidade de improvisação e rigor fazia com que cada avanço se tornasse base para a etapa seguinte. O trabalho dos artesãos também se destacava nesse processo. Escultores, modeladores, carpinteiros e especialistas em acabamento davam forma aos elementos decorativos que compunham o complexo. Embora a pirâmide fosse o núcleo da construção, ela não era o único componente importante. Muros, pátios, colunas, faixas ornamentais e corredores subterrâneos exigiam detalhamento minucioso. Os artesãos adaptavam técnicas de escultura em pedra com precisão surpreendente, criando superfícies lisas, encaixes firmes e padrões simbólicos que se integravam à concepção ritual do espaço. Mesmo em áreas que jamais seriam vistas pelo público comum, a qualidade do trabalho permanecia elevada, refletindo o respeito pelo faraó e pela função sagrada da obra. A mobilização dos operários revelava outro aspecto essencial da construção. Trabalhadores vindos de diferentes regiões eram organizados em equipes responsáveis por tarefas segmentadas: mover blocos, preparar rampas, compactar o solo, posicionar vigas e garantir o fornecimento constante de água e alimentos. Muitos deles eram camponeses que, em certos períodos do ano, eram deslocados para trabalhar em grandes projetos estatais. Ao lado de trabalhadores permanentes, formavam um contingente que se renovava de acordo com a demanda. Essa força coletiva era capaz de mover toneladas de pedra em ritmo contínuo, revelando a capacidade do Estado de coordenar esforços humanos em escala rara na antiguidade. A logística envolvida na construção de Saqqara impressionava tanto quanto as paredes que se erguiam. Cada bloco retirado da pedreira precisava ser transportado por caminhos cuidadosamente nivelados. Roldanas não existiam, e o uso de rodas era limitado, mas trenós, rampas e cordas de fibras vegetais permitiam resultados notáveis. Registros visuais de períodos posteriores que mostram trabalhadores derramando água à frente dos trenós sugerem que técnicas similares já eram empregadas no tempo de Djoser. Esse tipo de solução simples, mas altamente eficaz, demonstrava a engenhosidade das equipes envolvidas. Sem tais métodos, a construção jamais teria avançado com a estabilidade necessária. Enquanto a estrutura principal tomava forma, o complexo ao redor começava a se desenhar como verdadeiro centro cerimonial. Diferentes espaços eram planejados com finalidades rituais específicas, como pátios destinados a festivais, corredores que simbolizavam passagens sagradas e fechamentos murados que isolavam a necrópole do mundo exterior. Essa organização espacial não era apenas funcional, era ideológica. O complexo se tornava representação física da jornada do faraó rumo à eternidade. Cada recinto, cada portão e cada avenida ordenada refletia concepções cosmológicas que guiavam a vida egípcia. A muralha que cercava o complexo
com sua fachada ornamentada e seus nichos repetidos, oferecia ao conjunto um ar imponente. Embora construída para proteger o espaço sagrado, ela também cumpria função simbólica. Ao atravessar seus portais, indivíduos selecionados deixavam para trás o mundo cotidiano e ingressavam em domínio onde o faraó era celebrado em sua forma divina. As entradas falsas e portas seladas reforçavam esse caráter ritual, pois representavam caminhos metafóricos que apenas o soberano poderia percorrer. A arquitetura, nesse sentido, tornava-se instrumento narrativo. Outro elemento digno de destaque era o pátio dedicado ao festival Hebsed, que simbolizava a renovação do poder real. Apesar de não haver garantias de que Djoser tenha celebrado formalmente esse festival, a presença do recinto mostra que o complexo não era pensado apenas para a morte do faraó, mas também para fortalecer sua posição em vida. A existência de corredores, pátios e estruturas auxiliares indicava plano amplo que integrava política, ritual e arquitetura. Saqqara não era apenas tumba, era palco de afirmação do poder real. Os subterrâneos do complexo também revelavam visão avançada. Túneis extensos foram escavados sob a base da pirâmide, formando o labirinto projetado para proteger o corpo do faraó e armazenar bens essenciais para sua jornada pós-morte. Galerias, câmaras decoradas e depósitos eram trabalhados com precisão, demonstrando que a monumentalidade não se limitava ao que era visível. O invisível, o interior escondido, possuía importância semelhante. Essa dualidade entre exterior imponente e interior elaborado reforçava a complexidade do projeto. A cada etapa concluída, Saqqara ganhava contornos mais definidos. Era como se o conjunto inteiro fosse obra viva, crescendo em todas as direções ao mesmo tempo. Muros se estendiam enquanto colunas tomavam forma. Rampas eram ajustadas. Blocos subiam em fileiras cuidadosamente alinhadas, e escribas registravam o ritmo incansável da construção. Essa multiplicidade coordenada exigia comunicação constante entre diferentes setores do canteiro. Ordens circulavam rapidamente, e falhas eram corrigidas com eficiência para evitar atrasos. Mesmo antes de alcançar sua forma final, o complexo de Saqqara já demonstrava algo sem precedentes, uma visão que ultrapassava a função prática e emergia como declaração arquitetônica. Não se tratava de apenas enterrar um rei, mas de transformar a própria paisagem em reflexo de seu poder e de sua ligação com o divino. A soma das partes, com suas funções específicas, criava unidade grandiosa que dialogava com as necessidades espirituais e políticas do Estado. Assim, Saqqara deixava de ser simples necrópole e se transformava no primeiro grande laboratório de monumentalidade do Egito. Cada parede erguida, cada corredor planejado e cada bloco encaixado com precisão representava parte de uma ideia maior. O projeto não apenas antecipava a pirâmide escalonada, mas anunciava o tipo de civilização que o Egito estava prestes a se tornar, uma civilização que pensava em termos de permanência, grandeza e continuidade. E essa transformação, visível em cada detalhe do complexo, refletia a união rara entre o poder de Djoser e a genialidade organizadora de Imhotep. A transformação da pirâmide escalonada começou como uma iniciativa relativamente convencional, partindo de uma mastaba elaborada que seguiria os moldes tradicionais do período. No entanto, conforme o projeto avançava, tornava-se evidente que Imhotep e Djoser tinham em mente algo que ultrapassava qualquer proposta anteriormente construída no Egito. O movimento inicial foi ampliar a mastaba original, que já se destacava pelo uso intensivo da pedra. Essa expansão não era apenas física, mas conceitual. A cada camada adicionada, surgia a oportunidade de refinar ideias, testar limites e desafiar noções estabelecidas sobre a arquitetura funerária. Ao ampliar a mastaba pela primeira vez, os arquitetos perceberam que a forma retangular oferecia pouco diálogo com a visão mais ambiciosa que começava a despontar. Alterar proporções, adicionar revestimentos e reforçar blocos mostrou-se caminho natural para sustentar algo mais vertical. A construção ganhava altura pouco a pouco, e o que antes parecia apenas uma tumba maior convertia-se em base para a inovação monumental.
Com a adição de novos níveis, a estrutura deixava de ser mera tumba horizontal para assumir a aparência tiered, criando jogo de volumes até então inédito. Essa mudança gradual pode ter sido motivada tanto por necessidade simbólica quanto por ousadia técnica, pois cada etapa representava a tentativa calculada de mexer no equilíbrio das formas sem comprometer a estabilidade. O processo de erguer níveis sucessivos exigiu domínio profundo das propriedades da pedra. Não bastava empilhar blocos. Era preciso garantir que cada camada pudesse suportar o peso das seguintes. Esse desafio levou engenheiros e trabalhadores a adotar técnicas novas, como reforços internos e expansões laterais cuidadosamente projetadas. Com o acréscimo de novos patamares, surgiu a noção de pirâmide escalonada. Ela não foi concebida de imediato em sua forma final, mas decorrente de uma série de decisões acumuladas ao longo da obra. Ao transformar aquela mastaba inicial em monumento vertical, a equipe de Imhotep enfrentou questões estruturais que nunca antes haviam sido tratadas com tamanha escala. Entre os problemas enfrentados estava o risco de instabilidade. O peso colossal pressionava sobretudo as bases, e qualquer falha no alinhamento das camadas poderia gerar rachaduras ou deslizamentos. Para evitar isso, aplicaram-se técnicas de inclinação dos blocos, ajustando ângulos para distribuir melhor a carga. A rigidez das paredes externas passou a ser reforçada com blocos maiores e mais bem encaixados. Os trabalhadores experimentavam combinações possíveis até alcançar equilíbrio que garantisse segurança para prosseguir. O avanço da pirâmide, portanto, era acompanhado pela constante necessidade de recalcular forças, ampliar fundações e consolidar paredes que se tornavam cada vez mais altas. A sucessão de fases na construção indicava desenvolvimento de uma ideia que se tornava mais clara apenas com o tempo. Depois da ampliação inicial, a base mastaba se tornou primeira plataforma de estrutura escalonada. A partir daí, outras ampliadas foram sendo erguidas com proporções cuidadosamente definidas. A obra crescia verticalmente como se fosse fruto de inspiração progressiva, em que cada etapa permitia repensar a próxima. Essa dinâmica fez da pirâmide escalonada não apenas o primeiro monumento desse tipo, mas também símbolo de arquitetura em evolução, moldada por tentativa e erro e pela coragem de experimentar soluções inéditas. Além da preocupação técnica, existia a intenção simbólica que conferia à pirâmide significado completamente novo. A passagem de uma mastaba horizontal para monumento vertical refletia conceito de ascensão, de elevação do faraó rumo ao céu. Essa associação entre altura e espiritualidade não era completamente desconhecida no Egito, mas nunca havia sido expressa de forma tão visível. Ao fazer a pirâmide crescer para cima, Imhotep materializava a crença de que o rei, após sua morte, deveria aproximar-se dos deuses, sobretudo de Ra, senhor do sol. A forma escalonada parecia converter cada patamar em degrau metafórico, levando Djoser ao domínio celestial. A arquitetura, nesse sentido, tornava-se expressão física da cosmologia egípcia. O projeto também alterou profundamente a maneira como os egípcios enxergavam a ideia de eternidade. Até então, a durabilidade da tumba dependia principalmente da qualidade dos materiais orgânicos utilizados. Com o advento da pedra como principal elemento construtivo e com a criação de estrutura que se destacava no horizonte, a noção de permanência ganhou dimensão monumental. A pirâmide escalonada representava a promessa visível de que o reinado de Djoser sobreviveria ao tempo. Ela se erguia como testemunho inequívoco do desejo de transcender as limitações do mundo físico, tornando-se ao mesmo tempo túmulo, símbolo de governo e marco da capacidade humana de transformar a paisagem. À medida que a pirâmide aumentava, a superfície externa recebia ajustes constantes para garantir harmonia estética e estabilidade funcional. Os blocos eram lapidados para encaixar melhor, criando ilusão de uniformidade mesmo quando suas dimensões variavam. O acabamento das faces revelava a intenção de transmitir ordem e precisão, qualidades associadas ao papel do faraó como mantenedor da harmonia universal. Essa coerência visual reforçava sua autoridade, pois
pois habitantes das aldeias vizinhas viam o monumento crescer dia após dia, projetando sombra longa que parecia dialogar com a própria ideia de realeza. Os corredores internos e câmaras subterrâneas também foram adaptados ao novo formato. A ampliação da pirâmide exigiu redesenhar a distribuição dos espaços abaixo dela. Túneis foram estendidos, câmaras ganharam reforços e áreas de depósito foram expandidas para acomodar objetos essenciais à vida após a morte. O interior da pirâmide, embora jamais visto pela população, recebia atenção tão cuidadosa quanto o exterior. Essa dualidade entre monumentalidade visível e infraestrutura oculta evidenciava a complexidade que caracterizava a obra. A pirâmide não era apenas aquilo que se via, mas um sistema completo, pensado para funcionar como residência eterna do faraó. Com cada nova elevação, trabalhadores ajustavam rampas e plataformas, reconstruindo caminhos para permitir movimentação contínua de materiais. A obra parecia nunca parar. Grupos se revezavam para acelerar o andamento, e cada patamar terminado exigia mudança completa na logística. Agora, os blocos precisavam ser erguidos a alturas maiores, o que implicava desafios adicionais. Contudo, a determinação das equipes e coordenação da administração garantiam que o projeto avançasse. A pirâmide tornava-se símbolo não apenas do faraó, mas de uma sociedade inteira que colaborava para sua realização. A evolução da pirâmide escalonada marcou um momento singular na história do Egito. Aquilo que começou como adaptação de uma tumba tradicional transformou-se em marco arquitetônico que influenciaria gerações posteriores. O modelo escalonado não seria a forma final das pirâmides egípcias, mas representou o salto essencial para chegar às estruturas lisas e perfeitas do Reino Antigo. Nesse processo, a pirâmide de Djoser tornou-se laboratório de técnicas que seriam refinadas por seus sucessores, especialmente por aqueles que ergueriam as pirâmides de Gizé. Ao final dessa fase de desenvolvimento, o monumento erguia-se com imponência inédita. Ele não era apenas ponto de referência na paisagem, era a declaração do poder do faraó e da engenhosidade de seu vizir. A pirâmide escalonada mostrava que o Egito havia ingressado em nova era, marcada por ambição estética, organização estatal e visão espiritual aprofundada. Tudo isso se condensava na silhueta que se erguia em Saqqara, onde camadas empilhadas formavam estrutura que representava tanto passado quanto futuro. E era justamente essa junção de inovação e permanência que a tornava obra tão singular na história antiga. A dimensão ritual do reinado de Djoser era parte inseparável da própria construção de Saqqara, pois o complexo monumental não se destinava apenas a preservar seu corpo após a morte, mas a transmitir uma mensagem espiritual constante durante sua vida. A relação entre o faraó e o divino estava presente em todos os aspectos do governo, e as festividades realizadas em seu nome reforçavam a centralidade da figura real na manutenção da ordem cósmica. O Egito acreditava que o universo só continuava estável se o soberano cumprisse adequadamente sua função de mediador, e cada gesto, cada cerimônia e cada espaço sagrado existiam para reafirmar essa responsabilidade. As celebrações anuais eram oportunidades para reafirmar a vitalidade do faraó perante seus súditos. O povo via nessas ocasiões não apenas momentos de devoção, mas demonstrações claras de que o governante permanecia apto a conduzir o país. Nesse contexto, o festival Heb-Sed ocupava lugar central na imaginação egípcia. Embora não haja certeza absoluta de que Djoser tenha realizado esse ritual, a presença de um recinto específico para ele em Saqqara indica que o rei desejava eternizar simbolicamente a renovação de seu poder. Esse festival, destinado a reafirmar a força e o vigor do soberano após anos de reinado, incluía corridas rituais, demonstrações públicas de energia e atos formais que simbolizavam o rejuvenescimento espiritual do governante. Mesmo que não se tenha realizado durante sua vida, o simples fato de incorporar tal espaço ao complexo reforçava a ideia de que Djoser continuaria renovando sua autoridade por toda a eternidade. Os templos e capelas erguidos no complexo também desempenhavam papel crucial na estrutura religiosa do reinado. Esses ambientes
foram concebidos como cenários cerimoniais, onde ritos específicos celebravam a ligação do faraó com as divindades criadoras. Cada pequeno recinto possuía função própria, representando portais simbólicos para diferentes aspectos do mundo sagrado. Havia locais destinados ao culto diário, passagens que mimetizavam caminhos espirituais e áreas que serviam para atos de purificação. Esses espaços não eram decorados de maneira arbitrária. Cada coluna, cada relevo, cada porta falsa tinha significado que conectava o rei ao plano divino. A noção de realeza divina, já existente antes de Djoser, ganhou força durante seu governo devido à grandiosidade do projeto conduzido por Imhotep. O faraó era entendido como figura intermediária entre humanidade e deuses. E esse papel se expressava não só nas cerimônias, mas na própria organização do Estado. A monumentalidade de Saqqara traduzia a ideia de que o rei atuava como sustentáculo da ordem, garantindo que as forças do caos permanecessem à distância. Os pátios amplos, os muros extensos e as estruturas que imitavam portais celestiais faziam do complexo uma espécie de teatro ritual, onde a autoridade espiritual do faraó era constantemente reafirmada. Em muitas dessas cerimônias, o faraó desempenhava papel ativo, apresentando-se como encarnação viva de uma divindade específica. Em alguns ritos ele era associado a Horus, o falcão protetor da realeza. Em outros, aproximava-se do papel de Ra, senhor da luz e do renascimento diário. Essa multiplicidade de identidades mostrava que sua natureza não se limitava a um único aspecto do divino. Ele incorporava diferentes facetas do cosmos, servindo como elo entre todas elas. A população, ao testemunhar essas cerimônias, via nelas confirmação da posição excepcional do soberano e de sua capacidade de mediar entre o mundo visível e o invisível. O espaço monumental não era apenas pano de fundo, ele fazia parte ativa do ritual. As paredes do complexo criavam sensação de isolamento do mundo cotidiano, permitindo que o ambiente se tornasse lugar propício para a comunicação entre os planos. As passagens estreitas, por onde apenas o rei e sacerdotes podiam transitar, reforçavam essa experiência de transição entre dimensões. Cada porta falsa simbolizava ponto de contato entre vivos e mortos, entre presente e eternidade. Ao caminhar por esses corredores, o rei representava não apenas sua própria figura, mas toda a nação, assumindo o papel de guia espiritual do Egito. As cerimônias diárias realizadas pelos sacerdotes nos templos garantiam o funcionamento contínuo do mundo. Eles ofereciam alimentos, queimavam incenso e pronunciavam fórmulas sagradas para manter a presença divina ativa. Como o faraó era o responsável último por esses atos, mesmo sem estar fisicamente presente, sua autoridade era reafirmada a cada ritual. Os sacerdotes agiam em seu nome, operando como extensões de sua vontade. Dessa forma, a relação entre poder político e poder religioso tornava-se inseparável, constituindo base sólida para a estabilidade do Estado. O simbolismo da ascensão espiritual também encontrava eco na própria pirâmide. A forma escalonada, vista à distância, sugeria trajetória ascendente, como se os degraus fossem caminho que o faraó percorreria para se unir às estrelas imperecíveis. Esse imaginário celeste reforçava sua ligação com o firmamento e com os deuses que habitavam o céu. O Egito acreditava que os reis, após a morte, se uniam às constelações do norte, chamadas de estrelas indestrutíveis. Pirâmide, ao apontar para essa região, transformava-se em instrumento simbólico que conduzia a alma real em sua jornada pós-morte, mantendo viva a relação entre terreno e cósmico. Dentro desse contexto, a visão de Djoser sobre sua própria função ganhava dimensão profunda. Ele não se via apenas como governante, mas como figura indispensável para o equilíbrio do universo. Sua presença no trono representava garantia de prosperidade, e seu afastamento do plano terreno, caso não fosse devidamente ritualizado, poderia resultar em desordem. Por isso, a construção de Saqqara não era apenas gesto de vaidade, mas gesto político e espiritual. O complexo funcionava como mecanismo para assegurar continuidade da ordem, mesmo após sua morte.
A atmosfera solene dos festivais realizados no complexo reforçava esse entendimento. Cada gesto, cada dança ritual, cada invocação feita pelos sacerdotes integrava esforço coletivo destinado a sustentar o ciclo da vida. O povo, mesmo não participando diretamente dos aspectos mais restritos das cerimônias, compreendia que a pompa associada ao reinado tinha função essencial. A grandiosidade do cenário não era mero ornamento, mas parte da narrativa que sustentava o lugar único do faraó no mundo. A visão de Djoser como mediador entre dimensões tornava-se evidente em cada pedra colocada, em cada recinto planejado e em cada ritual celebrado. Os elementos arquitetônicos que compunham o complexo reforçavam esse papel simbólico. Portais estreitos davam lugar a pátios amplos, criando sensação de passagem do profano ao sagrado. Galerias longas evocavam ideia de travessia, enquanto colunas que imitavam plantas e troncos sugeriam ligação entre natureza e espiritualidade. Nada era colocado ali por acaso. Cada detalhe servia para construir narrativa sobre o papel do rei como ponte entre mundos. O espaço funcionava como texto sagrado, esculpido em pedra, destinado a ser lido por quem tivesse acesso aos mistérios da realeza. Assim, o reinado de Djoser se consolidava não apenas por suas reformas administrativas, nem apenas pela inovação arquitetônica, mas pelo modo como toda essa estrutura dava suporte à sua identidade divina. A combinação entre cerimônias, simbolismos e espaços rituais criava contexto em que o faraó se tornava figura central do universo. Essa visão, reforçada diariamente pela vida religiosa e pelos ritos realizados em Saqqara, contribuía para seu legado como soberano que uniu mundo terreno e mundo espiritual, através da monumentalidade, da ordem e da crença no equilíbrio eterno. O reinado de Djoser marcou um momento decisivo na consolidação das bases socioeconômicas que sustentariam o Egito por séculos. Embora sua figura esteja frequentemente associada à inovação arquitetônica e ao surgimento da pirâmide escalonada, o impacto de seu governo ultrapassou a esfera monumental. A construção de Saqqara foi possível apenas porque o país atravessava profunda reorganização interna, que envolvia burocracia mais complexa, ampliação de funções administrativas e expansão da infraestrutura. Cada mudança conectava-se diretamente à outra, revelando que a monumentalidade era, antes de tudo, reflexo de um Estado fortalecido. A intensificação da burocracia foi um dos pilares dessa transformação. Antes de Djoser, o Egito já possuía máquina administrativa relativamente organizada, mas ainda limitada em sua capacidade de gerenciar vastas regiões. Com a centralização promovida no início da Terceira Dinastia, tornou-se necessário criar novos níveis de controle estatal. Escribas assumiram papel ainda mais relevante, atuando como articuladores da relação entre centro e províncias. Eles registravam colheitas, supervisionavam deslocamento de trabalhadores, controlavam tributos e monitoravam estoques de grãos. Esse registro constante permitiu ao governo antecipar crises, planejar campanhas e garantir abastecimento mesmo em períodos de menor produtividade agrícola. Para que tudo isso funcionasse adequadamente, cargos administrativos foram ampliados. A figura do vizir, já existente, ganhou importância ainda maior no governo de Djoser, pois precisava coordenar setores diversos, desde a justiça até a supervisão das obras reais. Além dele, funcionários locais, chefes provinciais, inspetores de fronteiras e supervisores de armazéns foram integrados a sistema administrativo mais extenso. Essa teia hierárquica tornava possível acompanhar o funcionamento de regiões distantes e garantir que a autoridade real se fizesse sentir em locais que antes estavam mais sujeitos à autonomia dos nomarcas. A intensificação burocrática andava lado a lado com avanços em infraestrutura. Durante o reinado de Djoser, projetos de irrigação ganharam novo impulso. Canais foram ampliados, diques reforçados e sistemas de regulação de enchentes foram melhorados para assegurar que a água do Nilo chegasse de forma mais eficiente às terras cultiváveis. A gestão cuidadosa da agricultura era fundamental,
pois o Egito dependia dela para manter sua economia. O controle das cheias permitia prever ciclos agrícolas com maior segurança e garantir que quantidades suficientes de grãos fossem armazenadas em celeiros administrados pelo Estado. Rotas comerciais também passaram por transformação significativa. O governo incentivou expedições para regiões que forneciam materiais valiosos, como o Sinaí, Núbia e o deserto oriental. Essas áreas eram ricas em cobre, ouro, pedras semipreciosas e outros recursos essenciais para a economia e para a religiosidade egípcia. Relatos e vestígios arqueológicos indicam que Djoser enviou expedições ao Sinai, onde minas de turquesa e cobre eram exploradas. A expansão dessas atividades fortaleceu a presença militar e administrativa em regiões fronteiriças, além de consolidar rotas seguras para caravanas e trabalhadores. As trocas comerciais internas também aumentaram, impulsionando a circulação de produtos agrícolas, manufaturas artesanais e matérias-primas. Mercados locais ganharam vitalidade e a integração entre regiões se intensificou. A administração central passou a monitorar mais de perto a produção de cada província, garantindo que excedentes fossem enviados a centros de armazenamento reais. Esse processo fortaleceu a economia ao permitir melhor redistribuição de recursos durante épocas de escassez. O crescimento da máquina estatal também estimulou a especialização da mão de obra. A construção do complexo de Saqqara demandava profissionais específicos, desde artesãos altamente qualificados até agricultores que trabalhavam sazonalmente nas obras durante períodos de cheia. Essa dinâmica criou rede de trabalhadores especializados, capazes de atuar em funil de atividades cada vez mais complexas. Escultores, pedreiros, modeladores, carpinteiros e transportadores desenvolveram expertise refinada ao longo do projeto. Ao término da obra, muitos desses trabalhadores já possuíam experiência suficiente para atuar em novos empreendimentos estatais, contribuindo para a continuidade da monumentalidade egípcia. A especialização não se limitava ao campo da construção. O próprio sistema administrativo exigia escribas formados, conhecedores de cálculos, redação, registros e protocolos governamentais. Escolas de escribas receberam maior atenção, pois o Estado dependia deles para operar. A crescente importância desse grupo criou elite letrada que se tornaria fundamental nas dinastias seguintes. Esses profissionais mantinham vivos os registros do reino, garantiam organização dos recursos e atuavam como intermediários entre o governo central e as populações locais. Com a intensificação do aparato burocrático, o Estado passou a controlar com maior eficiência a produção agrícola. Os armazéns reais, estrategicamente distribuídos, armazenavam grãos que podiam ser redistribuídos conforme necessidades sazonais. Essa prática dava ao faraó capacidade de proteger a população durante períodos de baixa produtividade, reforçando sua imagem de governante responsável e protetor. A distribuição de grãos também podia ser usada para recompensar trabalhadores, sustentar grandes projetos ou apoiar expedições militares e comerciais. A estabilidade proporcionada por esse sistema permitiu que o Egito mantivesse crescimento contínuo. O Estado tornou-se capaz de mobilizar grandes contingentes de trabalhadores e direcionar recursos de maneira coordenada. Essa eficiência não só viabilizou a construção de Saqqara, mas estabeleceu o modelo que seria replicado e aperfeiçoado durante os reinados subsequentes, especialmente na Quarta Dinastia. A centralização do poder, apoiada em administração sólida, transformou-se na espinha dorsal da civilização egípcia. Ao mesmo tempo, o fortalecimento das instituições reforçava a figura do faraó como centro do universo político. Quanto mais eficiente se tornava a máquina estatal, mais sólida parecia sua autoridade. A imagem de Djoser como líder que restaurou a ordem no início da Terceira Dinastia se entrelaçou com percepção de que havia sido responsável por inaugurar nova era de prosperidade. Sua capacidade de transformar estruturas sociais e econômicas era vista como reflexo de seu papel divino. Essa visão era continuamente reforçada pela monumentalidade de Saqqara. O complexo não era apenas obra funerária, era símbolo da prosperidade produzida
por um Estado forte. A escala das construções mostrava que o Egito possuía recursos, organização e trabalhadores suficientes para empreender projetos de décadas. Cada pedra movimentada era testemunho do poder estatal. Cada corredor, muro e pátio representava, de forma implícita, triunfo da burocracia, do planejamento e da capacidade coletiva. A combinação entre avanços administrativos, fortalecimento econômico e expansão da infraestrutura criou o ambiente que permitiria ao Egito florescer durante o Reino Antigo. A eficiência alcançada no reinado de Djoser moldou práticas que se tornaram tradição. A organização social que emergiu desse período perduraria, com adaptações, por inúmeros governantes. Assim, o governo de Djoser não se destacou apenas pelo brilho de Saqqara, mas pelo eco de suas transformações socioeconômicas. Ele consolidou estrutura estatal, que deu ao Egito característica singular entre as civilizações antigas: capacidade de unir administração rigorosa, economia integrada e visão de longo prazo. Essa união sustentaria as pirâmides que ainda estavam por vir e formaria a base do esplendor do Reino Antigo. Djoser, ao fortalecer o Estado, lançou raízes profundas que continuariam a nutrir sua civilização muito além de seu próprio reinado. Nos últimos anos de seu reinado, Djoser já havia consolidado posição singular entre os soberanos do Egito. O país vivia momento de estabilidade rara, com fronteiras resguardadas, administração fortalecida e população integrada à máquina estatal em expansão. A monumentalidade crescente de Saqqara refletia esse auge, pois cada avanço nas obras mostrava ao povo que o reinado continuava firme e próspero. O faraó, já mais velho, acompanhava de longe algumas etapas do projeto, enquanto delegava decisões práticas ao vizir Imhotep e à elite de administradores que havia formado ao longo dos anos. Esse período final não foi marcado por conflitos expressivos, mas pela consolidação de tudo que havia sido construído desde sua ascensão ao trono. As narrativas posteriores sugerem figura de rei respeitado, cuja maturidade era símbolo de harmonia e continuidade. Mesmo que não possamos saber em detalhes como se deu seu cotidiano nessa fase, é provável que Djoser tenha passado seus últimos anos envolvido em ritos, cerimônias e atividades que reafirmavam sua ligação com o divino. Sua presença nos festivais, mesmo que apenas de forma simbólica, reforçava a convicção de que seu governo representava a força estabilizadora do Egito. Com o tempo, suas aparições públicas tornaram-se mais ritualizadas e seu papel político aproximou-se ainda mais da esfera espiritual, como se estivesse gradualmente entrando na condição eterna que as tumbas prometiam. A morte de Djoser marcou transição importante na história egípcia. Embora o Egito estivesse acostumado ao ciclo natural de sucessões, o falecimento de um faraó que havia inaugurado nova forma de monumentalidade não podia passar despercebido. Sua partida representava fim de era marcada pela reorganização do Estado e pelo surgimento de arquitetura que apontava para futuro grandioso. Os ritos funerários foram conduzidos com extremo cuidado, envolvendo sacerdotes especializados, processões solenes e deposição ritual do corpo no complexo de Saqqara. Era ali, no coração de sua obra, que Djoser encontraria descanso eterno. O sepultamento dentro da pirâmide escalonada ressoava como coroamento de trajetória que havia transformado o Egito. As câmaras subterrâneas receberam objetos essenciais para a vida após a morte, desde alimentos até artefatos simbólicos. Selos, amuletos e recipientes foram organizados com precisão nas galerias que circundavam a tumba, compondo o ambiente que unia devoção, tradição e poder. As passagens internas, já reforçadas durante a construção, foram seladas após o depósito do corpo, marcando o encerramento físico da jornada terrena do rei. A pirâmide, que ele havia ajudado a conceber, converteu-se em morada sagrada, destinada a protegê-lo enquanto ascendia espiritualmente aos domínios celestes. Após sua morte, os sucessores reconheceram magnitude de seu governo. Ele não foi esquecido como figura distante, foi lembrado como soberano inovador, símbolo de estabilidade e fundador de modelo de governo
que se tornaria referência. Reis posteriores visitaram Saqqara e mantiveram complexos próprios naquela região, reconhecendo ali centro, ritual e administrativo que havia adquirido importância singular. A imagem de Djoser permaneceu associada à capacidade de restaurar ordem e reorganizar o país, tornando-se exemplo de reinado que combinava força, sabedoria e visão. Embora Djoser continuasse reverenciado, Imhotep também começou a ocupar espaço especial na memória coletiva. A figura do vizir, inicialmente associada ao planejamento técnico e intelectual do reinado, passou a receber veneração crescente. Ao longo dos séculos, seu nome ecoava como símbolo de genialidade, criador de soluções inovadoras e responsável por introduzir técnicas que tornaram possível a construção em pedra de maneira monumental. Com o passar do tempo, Imhotep deixou de ser apenas arquiteto para tornar-se figura semilendária, reconhecida como sábio, médico e possuidor de conhecimentos quase divinos. Essa transformação de Imhotep é particularmente impressionante. Séculos após sua morte, ele seria associado à cura, sabedoria e magia, sendo cultuado em templos dedicados à sua memória. O simples fato de alguém que não fosse faraó alcançar esse grau de veneração mostra o impacto extraordinário que sua atuação teve na sociedade egípcia. Sua presença em Saqqara, eternizada nas pedras que ajudou a erguer, servia como testemunho de parceria histórica entre um rei e seu conselheiro, responsável por mudanças profundas no modo como o Egito concebia poder, arquitetura e espiritualidade. O complexo de Saqqara, por sua vez, continuou a exercer influência muito além do reinado de Djoser. Ele se tornou o modelo arquitetônico para sucessores que buscavam manifestar grandeza. Mesmo que as pirâmides posteriores adotassem formas diferentes, a pirâmide escalonada permaneceu como marco fundador da tradição monumental egípcia. Sua inovação abriu porta para experimentações arquitetônicas que culminariam nas pirâmides lisas da Quarta Dinastia, incluindo os colossos de Gizé. Cada uma dessas estruturas, por mais avançada que fosse, carregava a sombra de Saqqara como se tivesse nascido de semente plantada no reinado de Djoser. A disposição dos pátios, a criação de enclosures cerimoniais, o uso de pedra como material principal e o planejamento complexo tornaram-se padrão para projetos futuros. A noção de que uma tumba podia ser concebida como um universo simbólico inteiro se firmou após Saqqara. A monumentalidade deixou de ser exceção e passou a constituir expectativa para qualquer governante que desejasse marcar território entre deuses e homens. A pirâmide escalonada inaugurou o idioma arquitetônico que se tornaria a assinatura do Egito durante o Reino Antigo. Mesmo após séculos, Saqqara continuou sendo lugar de reverência. Reis, nobres e altos funcionários escolheram aquele sítio para suas necrópolis, reconhecendo a aura mística que envolvia o complexo inicial de Djoser. O local tornou-se centro espiritual, político e simbólico, refletindo memória de um reinado que havia redefinido o sentido de permanência. Cada nova tumba, cada templo adicional construído na região prolongava legado de Djoser, como se sua presença continuasse a influenciar decisões de governantes posteriores. O impacto duradouro do reinado de Djoser se manifestava tanto no campo material quanto no simbólico. Ele havia estabelecido nova forma de expressar poder, uma forma que não dependia apenas de decretos, mas da capacidade de transformar paisagem em testemunho eterno da realeza. Sua morte não encerrou essa visão. Ela apenas inaugurou fase em que seu legado seria reinterpretado e ampliado por gerações subsequentes. A pirâmide escalonada, mesmo após erosões, saques e colapsos parciais, permaneceu firme, como se sua própria existência desafiasse passagem do tempo. Djoser não foi lembrado como figura isolada, mas como início de linhagem de reis que buscaria igualar ou superar grandeza de seu reinado. Sua memória ficou associada à ideia de renascimento do Egito, à reorganização do Estado e à criação de estética monumental que definiria a identidade cultural do país. Com o passar dos séculos, seu nome continuou presente, repetido em textos, preservado em esculturas e ecoando nas pedras de Saqqara. Ali,
Seu legado estava esculpido não apenas na pirâmide, mas na própria configuração da necrópole, que inspiraria tanto a política quanto a espiritualidade egípcia por milênios. Assim, os últimos anos de Djoser, sua morte e a forma como sua memória atravessou o tempo revelam a importância de um reinado que uniu inovação, religiosidade e administração. O faraó não apenas governou, moldou o Egito em essência e forma. Saqqara permaneceu como testemunho vivo desse impacto, e a reverência a Imhotep como símbolo de inteligência criativa apenas ampliou o eco das transformações que ambos realizaram. O legado começava ali, mas seu alcance seria sentido por muito mais tempo do que o próprio reinado poderia ter imaginado. Ao avançarmos para os ecos finais da trajetória de Djoser, torna-se possível perceber como seu reinado se converteu em um ponto de inflexão na própria noção de poder faraônico. Com sua morte, não se encerrou apenas a vida de um governante, mas inaugurou-se um modelo de soberania cuja presença ultrapassaria gerações. A pirâmide escalonada, já imponente quando concluída, passou a atuar como um testemunho duradouro dessa transformação. Sua verticalidade inédita, somada ao desenho inovador do vasto complexo, modificou de maneira definitiva o horizonte cultural do Egito. A partir de Djoser, soberanos posteriores compreenderam que a monumentalidade não era apenas um recurso simbólico, mas um componente essencial da ideologia do Estado. O que antes era construído com materiais frágeis, agora encontrava expressão em formas que desafiavam o tempo, projetando a autoridade real para um futuro que o faraó buscava alcançar, mesmo após a morte. Os sucessores de Djoser perceberam rapidamente o potencial que aquela obra representava. Mesmo sem repetir exatamente o mesmo estilo, passaram a adotar o uso sistemático da pedra, ampliando técnicas, redesenhando proporções e incorporando novas interpretações religiosas ao formato piramidal. O monumento de Saqqara virou referência, uma espécie de farol ancestral que não apenas marcava a paisagem, mas também orientava o imaginário político. Reis posteriores não se limitavam a replicar o feito, procuravam ultrapassá-lo. E ainda que a pirâmide escalonada acabasse perdendo o posto de maior construção conforme séculos avançavam, sua relevância simbólica jamais diminuiu. Ela representava o ponto de virada, o momento em que o Egito consolidou um discurso definitivo sobre eternidade, transcendência e legitimidade pela grandiosidade. Nesse processo de construção de memória, uma figura emergiu com vigor surpreendente, Imhotep. Durante a vida, ele atuou como conselheiro, arquiteto, sacerdote e administrador. Após sua morte, contudo, sua imagem tomou um caminho distinto, quase autônomo. Nas gerações seguintes, Imhotep passou a ser recordado não apenas como um servidor excepcional, mas como um sábio acima dos limites humanos. Sua associação à cura, à escrita e ao pensamento profundo transformou-o em objeto de devoção, e gradualmente ele foi elevado ao status de divindade. Poucos personagens do Egito Antigo foram capazes de percorrer essa trajetória. A construção de seu culto ressalta a dimensão intelectual que marcou o reinado de Djoser e evidencia a maneira como as inovações daquele período extrapolaram a arquitetura, alcançando o próprio terreno espiritual. Ao mesmo tempo em que Imhotep ganhava essa aura extraordinária, Djoser permanecia firmemente estabelecido na memória real. Seus sucessores o reverenciavam como pioneiro, e inscrições posteriores registram sua importância na restauração da ordem e na definição de um modelo de governo eficaz e centralizado. Ao longo das dinastias, seu nome continuou a aparecer em listas reais, festivais e narrativas de legitimidade, indicando que sua figura ultrapassou o limite de sua época. Mesmo em períodos turbulentos, quando o Egito enfrentava fragmentação política e invasões, Djoser surgia como símbolo de estabilidade e como lembrança de uma era marcada pela capacidade de inovação. Seu legado político, portanto, não estava restrito ao campo da engenharia. Ele se desdobrava na organização estatal que se fortaleceria durante os reinados seguintes. No imaginário moderno, a figura de Djoser adquiriu novas interpretações.
Arqueólogos, historiadores e estudiosos reconhecem cada vez mais a amplitude de sua influência, não apenas na evolução da arquitetura, mas na construção simbólica do poder faraônico. As análises das estruturas de Saqqara revelam níveis de planejamento e coordenação que apontam para uma mente governante interessada em muito mais do que cerimônias e rituais. O reinado de Djoser expressa uma fase de redefinição profunda, reorganização administrativa, consolidação territorial, fortalecimento econômico e estabelecimento de um padrão estético e espiritual que se repetiria por séculos. Não é exagero afirmar que as grandes pirâmides do Império Antigo, tão celebradas em Giza, só foram possíveis porque os fundamentos do projeto faraônico foram firmados por ele. Com o avanço das escavações e o refinamento das pesquisas, novas leituras sobre o contexto de sua obra continuam surgindo. A compreensão da arquitetura como linguagem política torna ainda mais evidente a intenção por trás da pirâmide escalonada. O monumento não era apenas uma tumba, era a declaração visual de um programa de governo. Para o Egito, erguer a primeira estrutura monumental inteiramente em pedra representava mais do que um salto tecnológico. Era um gesto de ruptura que demarcava o início de uma era e estabelecia parâmetros que seriam seguidos por gerações inteiras de artesãos, sacerdotes e administradores. O simbolismo vertical da pirâmide, que sugeria a ascensão do faraó aos domínios celestes, colocava Djoser no centro de uma visão religiosa que unia política, cosmologia e memória. Esse impacto não se limitou ao ambiente interno do Egito. A monumentalidade de Saqqara tornou-se conhecida além das fronteiras, influenciando relações diplomáticas e contribuindo para a imagem do Egito como um reino capaz de organizar projetos extraordinários. A capacidade de mobilizar mão de obra, recursos e conhecimento técnico em escala tão vasta impressionava delegações estrangeiras e consolidava o prestígio da realeza. Mesmo séculos mais tarde, quando outros reinos floresceram e adotaram suas próprias formas de monumentalidade, a obra de Djoser continuava sendo vista como pioneira, associada a uma engenhosidade quase mítica. À medida que o tempo avançou, a ideia de eternidade tão valorizada por Djoser ganhou um caráter ainda mais profundo. Seu monumento resistiu a mudanças ambientais, abandonos, pilhagens e erosões milenares. Ainda que marcado pelo desgaste natural, ele permaneceu reconhecível, afirmando a intenção original do faraó, existir para além do próprio tempo. A noção de eternidade foi incorporada ao conceito de realeza egípcia, influenciando práticas funerárias, crenças religiosas e estruturas simbólicas até o fim da antiguidade. Cada faraó que ergueu sua pirâmide, mastaba ou templo, seguia um caminho aberto por Djoser e Imhotep, ampliando e reinterpretando a tradição iniciada naquele reinado singular. Quando observamos esse legado em sua totalidade, percebemos que Djoser não foi apenas o governante de uma transição dinástica ou o protagonista de um projeto arquitetônico inovador. Ele se consolidou como o fundador de uma tradição monumental que redefiniu a própria percepção do Egito enquanto civilização. Sua obra não se limitou ao seu tempo, tornou-se um marco que moldou o passado e projetou o futuro. A partir de sua visão e da genialidade de Imhotep, o Egito aprendeu a construir para a eternidade, e essa noção se transformou no coração simbólico de sua identidade histórica. Djoser permanece como o primeiro arquiteto da imortalidade faraônica, aquele que deu forma concreta ao desejo de atravessar milênios. E, ao fazê-lo, inaugurou um legado que continua ecoando até hoje, não apenas nas pedras silenciosas de Saqqara, mas na memória coletiva que reconhece nele o início de uma tradição que jamais deixou de inspirar admiração.